Mais do que os primeiros 3 pontos na Copa Sul-Americana, o Internacional vai a Manta para enfrentar o Delfim para começar a pavimentar a sua classificação às oitavas da competição internacional. O Belgrano venceu ontem e faz com que o Inter tenha a necessidade de pontuar, e são 3, não 1, porque senão vai começar a ficar bem complicada a situação no grupo C. 9 são os desfalques. O adversário, o Delfim, dá valor para a Copa Sul-Americana, principalmente pelo mau momento vivido no Campeonato Nacional. E ainda, retornos importantes que a gente tem que tratar aqui nesse conteúdo. E mais, o que está acontecendo com a base do Internacional, que hoje é a lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20, após uma derrota para o Bahia. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso time, do nosso clube, que está em Manta, no Equador, para enfrentar o Delfim hoje, 23 horas, né? O horário de Brasília. E aí a gente começa hoje e vai aí madrugada adentro. Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente tratar aqui, porque o Inter teve até dificuldades, né, para chegar até o local, né, até a cidade em que vai haver aí o jogo, e tem alguns outros pormenores também. Não te esquece que a KTO é a minha parceira aqui do canal e ela tá te esperando lá. Entra lá para dar uma brincada, te cadastra e usa o cupom ERNEST para ganhar 20% de bônus. E também, né, sempre com moderação, sempre com responsabilidade e principalmente lembrando, é um local para diversão, é um local para tu te divertir, simplesmente te divertir. Então entra lá em KTO.com e vem fazer parte da nossa galera aqui. Deixa o teu like também, né? Te inscreve no canal, enfim, bota lá nos teus grupos de WhatsApp, compartilha nas tuas redes, me marca, inclusive, né? Para ir eu deixar o joinha pela parceria que tu fizeste aqui com os conteúdos, beleza? Ó, eu vou lançar uma escalação para vocês aqui. Vou lançar uma escalação, tá? Ivan, Fernando Arangues, Alan Patrick, Johan, Wanderson, Ricardo Matias, Ener Valência e Alário. Esse não é o time que entra em campo hoje no estádio Jockey, muito pelo contrário, esse é o time do departamento médico do Internacional e os 9 atletas que o técnico Eduardo Cudê tem como desfalques para a partida dessa noite e até mesmo para o segmento aí da temporada, né? Havia a expectativa de que, de repente, o Alário e o Fernando pudessem jogar, mas não. Confirmada agora, oficialmente, a informação que nós trouxemos ontem aqui no canal, né, no finalzinho da tarde, ali, que ninguém do departamento médico teria viajado. Inclusive está aqui, ó, os relacionados, para tu dar uma olhada, quem são aí os atletas. Tem Matheus Dias, tem o Gabriel Carvalho, tem o Gustavo Prado, inclusive pode ser um titular aí do Internacional hoje. E aí o Inter tem a obrigação, né, de vencer o seu jogo, porque olha só, ontem o Belgrano fez 2-0 no Real Tomayapo, tá? Eu tô até pegando aqui, ó, deixa eu pegar o note aqui pra gente pegar e dar uma olhada. O Inter neste momento, ele é o terceiro colocado. Ele é o terceiro colocado do grupo C com 2 pontos. Se vencer, vai a 5 e encosta no Belgrano. O Delfim fica com 4 e o Real Tomayapo, saco de pancadas, basicamente, com 1 ponto, tá? A grande questão é que o Inter hoje ele tá com saldo 0. O Inter não fez gols, o Inter também não sofreu, claro, mas está com saldo 0. E o Belgrano com saldo 2, né? Aí por conta desses 2-0 que fez no Real Tomayapo. Ou seja, o Inter, para ser líder do seu grupo ainda hoje, tem de fazer 3-0. Tem que fazer 3 gols lá em Manta. Senão, aí vai jogar depois, né? Contra o próprio Real Tomayapo. Isso é no dia 7 de maio. Depois, dia 16, tem o Delfim e dia 28, o Belgrano. Isso no Beira-Rio. Esses 2 últimos jogos são no Beira-Rio. Eu acho que a gente tem que ganhar do Real Tomayapo também, óbvio, né? Por obrigação e tal. E aí começou agora a mexer as imagens aqui atrás, né? Claro, eu posso tirar depois ali, pra gente ficar só com as imagens do canal. Mas uma galera disse ontem que gostou
Então, eu vou deixar aqui, né, no Randômico, e até o seguinte, bota nos comentários que tipo de imagem, né, qual imagem a gente pode colocar aqui atrás, fotos do Beira-Rio, fotos de jogadores históricos, fotos de momentos históricos do Inter, né? Lembra que tem criança aqui também, às vezes, de conteúdo aqui, né? Então, cuida o que tu vai botar ali de sugestão, mas bota nos comentários aí pra gente pegar e trocar uma ideia, tá? Mas não só pela obrigação, né, que o Inter tem de vencer o Real Tomayapo, mas também porque vai ser basicamente o saco de pancada de todo mundo. E aí entra contra o Delfim e o Belgrano, aquele jogo de 6 pontos, aquele jogo de garantir a classificação. O Inter também tem o seguinte, né, ele teve um problema no voo. Ele chegou quase na madrugada, de quarta para quinta lá, porque ele teve que passar ainda em Manaus, ele teve problema para sobrevoar a área ali do Peru. E aí ele teve que ir a Manaus para reabastecer, mudar a rota do voo e aí então ir para o Equador, tá? Vale lembrar também o seguinte, que essa grande questão assim da escalação, ela tá ligada porque não só esses 9 jogadores que eu falei no DM, mas porque o Inter hoje tem muitos jogadores que estão assim, ó, na capa da gaita, tá? E aí eu vou dizer por quê. Por exemplo, Rafael Borré, é um jogador que jogou mais de 500 minutos nos últimos 5 jogos. É um jogador que vem de uma parada no Werder Bremen, não jogava lá, e aí atuou agora nos últimos 5, de uma forma até bem, se a gente for olhar, de transpiração, né, com bastante entrega, se a gente for olhar, mas é um cara também, né, que precisa não só ter um descanso, mas uma recuperação muscular em cima disso. E principalmente porque agora no calendário a gente vai ter jogos de 3 em 3 dias, basicamente. Só para ter uma ideia, né, o Inter joga hoje à noite e aí amanhã voa, né, amanhã já chega meio que para se recuperar. No sábado é um pré-jogo, porque no domingo tem Inter e Atlético Goianiense no Beira-Rio. Então é meio doido isso, né? E aí o Kudê vai ter que pegar e escolher os jogadores que podem, claro, desempenhar e, ao mesmo tempo, os jogadores que podem fazer com que o Inter não aumente esse DM aqui de 9 jogadores. Tendência, Hugo Malho na lateral, tendência, Igor Gomes na zaga, Bernabei, provavelmente também na vaga do René, Thiago Maia e Bruno Gomes no meio. A gente vai ver talvez o Gustavo Prado também, com o Wesley e o Luca, o Wesley e Borré. Esse é outro que não pode pegar e lesionar, né? O Wesley tem que ficar muito atento na questão do examezinho de sangue, toda a questão muscular, de fadiga, né? O Wesley hoje, que é o nosso principal jogador, chance enorme para o Gustavo Prado. É bem provável que a gente vai ver o Gabriel Carvalho também no segundo tempo. Enfim, é uma possibilidade muito, muito boa de a gente talvez botar alternativas na listinha do Kudê, né, no caderninho do Kudê. Eu iria com esse time aqui: Rocher, Malho, Igor Gomes, Mercado e o Bernabei, Thiago Maia, Bruno Gomes, do lado Maurício, do outro lado Gustavo Prado, Wesley e o Rafael Borré. Esse time faz frente, né, ao Delfim, que está fazendo o seguinte, né, ele é o antepenúltimo colocado do Campeonato Nacional lá do equatoriano, e tem o José Angulo, Jorge Angulo, que é ele estava com uma lesão muscular e ele é o artilheiro do Delfim na Copa Sul-Americana. Tá? Tem 3 gols marcados. E aí esse é um retorno que celebra muito o Delfim. O Delfim, como ele está mal no equatoriano, ele está dando total prioridade para a Copa Sul-Americana. Até porque o Delfim, ele já sabe, né, que não vai conseguir buscar os primeiros colocados do Campeonato Nacional e está tentando, pelo menos, né, de alguma forma, ter aí sucesso na temporada 2024. É uma cidade que não tem, né? O Delfim não é o grande poder do Equador, né, em termos de potência de futebol e tal, mas ele é conhecido como o forte do Porto, né, porque a cidade de Manta é uma cidade portuária.
Então, vai haver, claro, né, um público ali, mas que não é um público hostil, muito pelo contrário. As pessoas que a gente conversa desde lá, as pessoas que estão lá, estão muito mais interessadas no Inter, muito mais interessadas nas pessoas que estão indo lá assistir ao jogo por causa do Inter, claro, boa parte colorados, e os brasileiros também que estão indo para lá, né, do que para torcer pelo Delfim. O que acontece, né, claro, o que aumenta a responsabilidade do Inter. Eu quero só falar rapidinho sobre a base, né? Ontem a gente perdeu o jogo de 3-1 para o Bahia e amargou a última colocação do Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? E aí aqui fica uma crítica em cima do trabalho realizado, principalmente com essa categoria que é a última, né? Antes de tu chegar no profissional. Tá na hora de pegar e fazer botar uma mão na consciência, né? E ver ou rever aquilo que foi trocado, né? Porque o Gustavo Grossi sai, entra o Jorge Andrade, o alemão Milano, que é o novo diretor, né? Luiz Caldas Milano Júnior, está de férias, né? Nesse momento, não está nem no Brasil. Então ele precisa retornar e botar as coisas nos rumos, né? Eu sei que a base ela é para formar jogador, né? Mas formar ganhando é muito bom, né? Formar tendo possibilidades de vitórias, de campeonatos e um estofinho também entre, né, o futebol de base vale demais, né? Tu chega no profissional já com alguma moral, como, por exemplo, os inúmeros jogadores que agora a gente teve. Pô, o Praxedes, a gente teve o Iago, o Vinícius Tobias, que acabou nem batendo, né? Vini Melo, outros atletas que a gente acabou botando no profissional, renderam algum dinheiro para o Inter, né? Bruno Fux, por exemplo, é um maior exemplo. O Johnny, agora recentemente. Esses jogadores eles precisam ter know-how e precisam aprender também a questão principal, né? Da importância de vestir essa camisa, né, e a força que essa camisa tem que ter em qualquer competição que disputa. Beleza? Se tu chegou até aqui, valeu demais, meu parceiro. E a gente vai falando ao longo de todo o dia aí. Deixa nos comentários também, lembra? Não esquece. Deixa nos comentários qual é a imagem que a gente pode colocar aqui atrás. Aqui, ó. Ó o Nemo. A gente se fala. Forte abraço. Tchau.